Olá e bem-vindos a Getty Talks. Meu nome é Lucion Gai, sou a cofundadora do Getty Awards. Como prêmio mesmo, esta série traz alguns dos principais changemakers da indústria da comunicação em uma escala global. Hoje temos três convidadas fantásticas do Brasil: a Lívia Marques, diretora de comunicação e mídia da Oi. Ela é formada em publicidade e propaganda e marketing pela PUC Rio de Janeiro, em Digital Innovation, Branding and Advertising pela Kellogg School of Management, com ampla experiência em comunicação, conteúdo e digital, áreas onde atua há mais de 20 anos. Lívia foi nominada Profissional do Ano no Prêmio Caboré 2015 e trabalhou em empresas como YouTube, TIM e Globo. A Jéssica Gomes, Head of Creative na Salvi, uma marca de beleza nativa digital. Ela acredita que tudo começa em uma conversa, do produto novo ao conteúdo que engaja conversas que importam, são o caminho para a criatividade, inovação e relevância. Nascida em Belo Horizonte, a criativa foi a primeira brasileira fora do eixo Rio-São Paulo, selecionada para representar o Brasil no C-Suite, o programa criado pelo Festival de Cannes para estimular lideranças criativas femininas. E a Laura Esteves, diretora de criação executiva da DPCT, formada pela PUC Minas Gerais. Laura começou sua carreira no ano 2000, sendo eleita a mulher mais jovem a representar o Brasil no Young Creative no Festival de Cannes. Após participar e ganhar uma concorrência global, foi transferida para a matriz da sua agência em Nova York e trabalhou para clientes como Unilever, Philips, Budweiser e Johnson & Johnson. De volta ao Brasil, atende clientes como Itaú, Netflix e Nestlé, e além de 15 leões, incluído o Glass Lions em ouro, Laura foi jurada no mesmo festival, One Show e DMAD, e atualmente participa do programa Harvard Business School para lideranças femininas. Bem-vindas às três e muito obrigado por estar aqui conosco para falar da criatividade brasileira. Então, vamos começar com as perguntas. Eu li um artigo que define a criatividade brasileira. A publicidade brasileira é admirada em todo o mundo e ilustra bem a mistura de influências culturais de nosso país. A publicidade nacional é alegre e criativa, além de ser uma publicidade de baixo orçamento quando comparada a outros países. Vocês concordam com isto? Acham que a criatividade brasileira tem um jeito diferente de outros países ou alguma coisa que a faz reconhecível e diferente? Posso falar? Eu concordo, eu acho que a cultura brasileira é uma cultura, né, muito aberta, somos muito sociáveis, temos um senso de humor, então isso acaba fazendo com que realmente a geração de insights seja de uma forma fluida, leve. E acho que por isso a gente tem essa avaliação né, da criatividade brasileira ser realmente bem avaliada fora do Brasil também. Mas acho que tem muito a ver com o brasileiro, com o nosso jeito de levar a vida, né? Enfim, não vou continuar muito, porque vou deixar as meninas falarem também, mas acho que diante de tudo isso que a gente está vivendo agora nessa pandemia, a gente tem uma maneira peculiar de encarar, né? Mas que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas eu continuo achando que o lado bom é... Acho que a Laura também já teve experiência fora, não sei a Jéssica, mas eu acho que o brasileiro tem um olhar positivo, que não pode ser fora da realidade, mas eu ainda acho bom esse olhar nosso. Isso faz com que a nossa criatividade seja realmente fluida. Que eu acho que é um pouco também dessa visão quando você entra na internet tudo vira meme, né? Que é essa pegada do brasileiro se sentir um povo criativo, mesmo não tanto em cargos criativos. Eu acho que criatividade no Brasil está além da agência, assim. É quase que uma parte da nossa cultura. O jeito que as pessoas têm que, né, se virar para lidar com as coisas, lidar com as situações. Eu acho que a gente está num cenário hoje que é difícil, mas sempre foi do brasileiro a criatividade no dia a dia para lidar com as situações e tudo mais. E estar num cargo criativo, mas a gente está cercada de pessoas muito criativas que a gente pode beber
de fontes maravilhosas, assim. Quanto mais você conhece o brasileiro, mais você se inspira nisso que a Lívia falou, assim, numa leveza sobre a vida, num olhar positivo, até num humor ácido também para lidar com as situações, mas que realmente é uma marca brasileira, assim. Então, você não vê em lugar nenhum, assim, que é uma proximidade, um povo realmente que foi, por mais que seja um país continental, um país gigantesco, né? São muitos Brasis, a gente ainda consegue se encontrar nesses momentos de celebração, de alegria e dessa genialidade desse humor. Nos prêmios internacionais, os criativos de outros países, eles sempre se surpreendem e eles querem conversar com a gente, que assim, como que vocês conseguem ter um resultado tão grande, tão criativo, com orçamentos tão baixos? E a criatividade, no final do dia, ela é isso, né? Assim, você conseguir viabilizar uma ideia exatamente ela per se como ela é, sem todo o entorno de superproduções que estão por trás dela. Então, o Brasil ele é internacionalmente conhecido por isso, né? A gente se faz muito tendo muito pouco. E agora, foi muito bom esse ponto da Lívia, que assim, justamente na pandemia, as produções tiveram que parar. Então, acho que a gente foi colocado ainda mais à prova do o que o nosso talento criativo em passar uma mensagem, onde a gente, né, por tantos meses, filmou com Zoom, sem recurso de fotografia, de figurino, de maquiagem. Então, acho que a gente foi ainda mais espremido para fazer mais com menos. Então, acho que é um talento do Brasil e pela necessidade, né? Acho que a gente criou tentando isso, fazer o melhor com muito pouco investimento. Ô, Laura, eu costumo falar, e Jéssica também, na época que eu trabalhava no YouTube, eu via muito, né, como é que os criadores de conteúdo, o grau de civirômetro é muito alto, né? E eu acho, e aí eu extrapolo um pouco, além de criadores de conteúdo, eu acho que, de uma certa forma, o grau de civirômetro do brasileiro é alto, a gente tem que ter isso alto, né? E aí o que ajuda realmente, esse jeito de ir puxando para frente, a situação tá ruim, tá difícil para todo mundo, né? Hospitais, essas coisas todas, mas a gente vai se empurrando e tentando fazer um jeito diferente, como você falou, né, Laura? Como eu não trabalho em agência agora, eu realmente, como cliente, eu fico imaginando todas as questões que a gente teve para fazer os comerciais, os filmes, os conteúdos, né? Foi tudo muito delicado, assim, né? E a gente, como cliente, ficava, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E o filme tá aí, várias marcas colocando várias coisas na rua. Incrível, eu ficava de boca aberta. Eu me lembro do primeiro comercial que a gente fez ano passado, eu já na Oi, e eu perguntando, mas o criativo vai pegar um avião para São Paulo? Né? Porque só tinha que ir para São Paulo. Vou, Lívia, vou com 3 máscaras, enfim. E foi, e deu certo, uma produção super, né, controlada, com pouquíssimas pessoas, mas a gente está enfrentando realmente assim, desafios que só com muita criatividade, né? Vocês já acham que aprovaram, então, esta prova em geral? Agora, a minha próxima pergunta é: neste último ano, vocês viram alguma campanha que era seu favorita? Vai lá, Laura. Vai lá, Jéssica, para não ficar pegando toda hora. Vocês querem seguir uma ordem? Tanto faz, Lúcia, para não quero acabar com a live. Eu posso falar, eu tenho uma aqui que eu amei, e a Laura vai adorar, porque você deve ter cuidado dela. Do Itaú. Eu acho que no último ano, sim, acho que E aí, pela sensibilidade, né, de todos nós, a campanha da Fernanda Montenegro com o Itaú, assim, me marcou muito. A forma como foi produzida, né? A Fernanda sozinha numa praia, todas as frases que foram ditas e um comercial assinando sem marca, mas obviamente a gente sabia que era Itaú pela música. Aquilo me marcou muito, muito. E de quando era essa publicidade, você lembra? Eu acho que talvez maio de 20, né? Maio de 2020, alguma coisa. Tem muitas publicidades, né, Lúcia? Principalmente quando a gente, né, fui jurada do Garrett, então acho que teve muita coisa bacana que eu pude ver. Aliás, uma experiência incrível ser jurada do Garrett, porque te dá realmente uma visibilidade muito ampla. Mas especialmente campanha brasileira, essa da Fernanda me marcou muito,
enfim, era tudo que eu gostaria, não que uma marca somente me dissesse, mas que alguém me dissesse para me acalmar. Eu acho que uma publicidade, um conteúdo, ele é bacana quando ele realmente emociona. E ontem eu revi esse comercial do Itaú e meus olhos continuaram cheios de lágrimas, assim, porque eu acho que a gente está sem muita orientação, né? Tanto do governo, de um país que precisaria, né, se sentir, pelo menos eu, com uma certa liderança, e a gente está vendo marcas privadas nos ajudando até a ter essa liderança. E, de repente, veio o Itaú com toda a sensibilidade do mundo, sem assinar no final e falando aquilo tudo que eu gostaria que um Deus me dissesse, sabe, que vai passar. E a verdade é que a gente não sabe, né? Então, acho que me bateu muito forte. Acho que a que mais me marcou no ano passado foi Stella Artois, com o Apoie um Restaurante, porque eu acho que eles agiram muito rápido. Tava todo mundo perdido, era o início do lockdown, da pandemia, todo mundo indo para casa sem saber muito o que fazer, até entender o papel enquanto marca num contexto como esse, o que fazia sentido falar naquele momento. E Stella, muito rápido, foi ser útil, sabe? Ser muito relevante para quem estava passando por um momento difícil, naquele momento que eram os restaurantes que estavam sendo fechados. Então, se for para escolher uma campanha do ano passado, acho que a gente teve campanhas brilhantes, mas a relevância de Stella, a preocupação em olhar de verdade, em agir num momento que estava todo mundo muito perdido ainda, muito sem entender. A gente faz um filme, o que a gente faz? A gente ajuda? Qual que é o papel de uma marca? É dar dinheiro, não é? E criar esse movimento que foi o Apoie um Restaurante para esse momento que esses negócios precisavam, não só foi importante para esses restaurantes, mas inspirou uma série de marcas a tomarem atitudes parecidas. Assim. Então, a gente viu uma proatividade de outras marcas inspiradas nesse primeiro passo de Stella. Isso foi ótimo mesmo, e puxou, né? Isso que você falou, ela não fez sozinha, não é uma, mas ela puxou várias outras marcas. Eu me lembrei muito, e a Jéssica, que é do métier de beauty, é uma categoria que sofreu muito, né? Assim, a gente consegue fazer produções mais enxutas para várias indústrias. A categoria de beauty, ela parte do craft, então ela parece que foi ainda mais desafiador para ela. E no momento que você não tem exatamente mesmo recurso de craft em produção, fotografia, que é tradicional, acho que a mensagem fica ainda mais importante. Então, eu tive muito carinho pela campanha de Dia dos Pais da Natura, que eu acho que ela puxou uma conversa muito importante, e que foi muito maior do que a indústria da beleza, né? A gente tem marcas gigantes no Brasil, e acho que deve ser um dos grandes motivadores da Jéssica estar nessa indústria, mas a gente tem marcas que falam muito, com muita voz e presença e mensagens muito relevantes. Então, acho que esse Natura Dia dos Pais foi uma conversa linda que começou. Eu sou fã de Natura, me gusta muito essa marca. E qual é a sua campanha brasileira preferida de todos os tempos? Ai, meu Deus, tão arriscado isso. Ó, eu Não puxo, então, para sei, vocês Laura. terem. Eu acho que justamente pelo tema né, a gente está falando de que o brasileiro tem esse talento de fazer muito com pouco. Aí a pandemia também, acho que a gente escalou para, né, um exemplo máximo dessa falta de recurso. Então, uma coisa que eu acho histórica, que foi em 88, eu nem era, ainda não estava na ativa, mas me marcou muito, e acho que ele é uma coisa que faz parte de qualquer criativo que está se formando, que é o filme do Hitler, da Folha de São Paulo. Ele é nada mais do que uma foto e nas retículas de jornal e um texto impecável, e a câmera vai se abrindo num zoom alto e você vê que aquela imagem, aqueles pontinhos, eles formam o rosto do Hitler. E, enquanto isso, o texto que se fala são só coisas muito positivas sobre essa pessoa.
E ele é extremamente atual. Se você inscrevesse hoje, esse filme é de 88, se a gente escrevesse ele hoje, em 2021, ele provavelmente ganharia tudo que ele ganhou de novo, porque ele é extremamente atual. Né, assim, num período de fake news, de lideranças frágeis. Então, ele, apesar de ter sido feito há muitos anos, eu achei ele extremamente atual, depois de tanto tempo. Vai lá, Jéssica, porque eu ainda também não me decidi, não. Assim, são muitas. Assim, na verdade, acho que eu vou roubar e vou escolher duas, porque, na verdade, são de perfis completamente diferentes. Uma é que eu lembro disso me marcar muito, assim, quase que num contexto pessoal e tal, que foi quando Itaú fez Vovóglis. Porque os meus pais são muito mais velhos, eu sou super temporã, assim, e sempre rolou essa desconexão de gerações. E essa parada, e eu achei tão genial aquela conversa de trazer duas senhoras para explicar como que elas estavam usando o aplicativo do Itaú, como que elas estavam navegando pela internet. Eu achei de uma sensibilidade, assim, de entender que o Brasil não é só jovem, app não é só para jovem, e o Itaú devia reconhecer isso. Então, eu achei um insight muito maravilhoso e como que isso perdurou na marca por um tempo, assim, virou realmente um lugar importante para a marca e virou esse lugar de educacional que às vezes poucas pessoas faziam, mas sem ser professoral. Era 100% bem-humorado, divertido, bom de aprender e tudo mais. E tem uma campanha que aí tem muito mais a ver com design e com a história que se criou ali da AKQA, que foi o lançamento do disco do Bluesman, do Baco, que é um artista negro brasileiro, e que a AKQA fez uma plataforma com filmes maravilhosos, reuniu diversos artistas negros para construir essa narrativa e lançar esse CD, e foi uma das coisas mais lindas que eu assisti em muito tempo, assim, então me marcou muito. É mais recente que Vovóglis, mas que teve esse lugar de colocar a vivência negra como arte, inspiração, potência e vida, e não só num lugar, né, de superação, de tudo mais, e que remexeu mesmo o jeito que eu estava vendo até então essas produções artísticas. Então, para mim, foi uma virada de chave muito grande que eles fizeram com Bluesman, que é um disco que eu amo e que teve essa plataforma criativa ao redor muito, muito poderosa e que gerou muita identificação. Ai, meu Deus, chegou a minha hora, né? Vamos lá. Não, gente, eu acho que é quase injusto a gente, né, perguntar. E tem uma coisa, eu fiquei fora de publicidade nos últimos 3 anos, porque eu trabalhei muito com conteúdo, né, no YouTube e na Globo. Mas campanha especificamente, eu acho que a campanha do Burger King, do Voto em Branco, foi uma campanha, não diria que é a campanha que eu, né, mais gostei, mas foi uma campanha forte para mim também no ano passado. E, de uma forma geral, as campanhas do Itaú me tocam, porque eu acho que eles têm a medida certa da produção com o pulso do que o brasileiro, naquele momento, precisa ouvir. E não tem o que é relevante. Assim, quando eles extrapolam, obviamente, qualquer coisa de produto. Então, mas, de forma geral, né, o que me move? Conteúdos que acho que falem, que sejam relevantes para mim. Como eu sou uma pessoa muito ligada à música, à dança, a um contexto mais alto, mais alegre, eu acho que todos os conteúdos, por exemplo, condensam, não sei, por exemplo, YouTube Reels, que é um conteúdo que eu me lembro que eu gostava muito, que o YouTube fazia todo ano. Então, tem coisas que me batem no coração, mas aí eu estou analisando muito só o que eu recebo assim, naquela emoção inicial, não estou analisando com a Jéssica e a Laura, que pegaram a narrativa toda, por que foi feito. Eu acho que, sendo assertiva, assim, a do Burger King foi muito correta e muito bacana, do voto em branco, e as do Itaú, realmente, acho que elas estão muito bem tunadas com o Brasil, e isso fala comigo. Tunada não é uma palavra nem em português, né, Lúcia? Você vai ter que traduzir isso depois. Não, mas você representou muito. Ele é uma marca consistente e que
ouve, né? Assim, ela é mirada no consumidor mesmo, como é que as pessoas estão se sentindo. Eu acho que ela fala comigo, né? Eu poderia falar de campanhas, né, como você, né, Laura e a Jéssica, de campanhas que vocês tiveram campanhas que eu fiz que para mim foram memoráveis, assim, memoráveis. Mas aí tem toda uma história, porque eu estava na marca naquele momento. Uma campanha da TIM que eu fiz que foi memorável foi quando eu tive a chance de gravar no Vaticano. Isso para mim é memorável, nunca mais. Eu me lembro da pessoa falando, Lívia, eu tinha 20, sei lá, 30 anos, né? Já tem algum tempo. E a pessoa falava assim, nunca mais vai ter essa chance. Eu, não, mas viajar com a agência para gravar, isso não é esquisito? Eu era muito nova, né, Laura? Então, e de repente eu me vi no Vaticano gravando a chegada da TIM no Brasil. Então, eu tive situações, assim, memoráveis de chance, de participação com o Ronaldinho, né? O Ronaldinho, eu nunca sei definir, o fenômeno, E na época que ele jogava futebol, fortemente, né? Então, acho que tem coisas que marcaram a minha vida. Tem uma outra história também do Team Beta, que eu acho que é a história também de fazer um plano só para os jovens. Essa foi uma campanha também memorável com a RGA, que mudou totalmente o estilo de comunicação de telefonia naquele momento. Então, as coisas que eu participei realmente falam muito, muito com o meu coração. Muito. Mas é isso. Y Jessica, você foi a primeira brasileira a ser convocada em 2018 para o programa Civil Beat. Como foi a experiência? O que você aprendeu? Eu fui a primeira fora de São Paulo e Rio, né? Eu ainda não morava aqui. E primeiro foi surreal pela experiência pessoal mesmo. Eu nunca nem tinha saído do país, então já foi um ganho absurdo, assim. Mas chegar em Cannes e participar dessa imersão com outras 19 mulheres do mundo inteiro, passar essa uma semana imersas em se conhecer, em se desenvolver, focadas em lideranças, e muito conhecendo, tanto que os problemas só mudam de endereço, mas eles eram muito comuns, assim, quanto às soluções que a gente podia criar se a gente se enxergasse nesse lugar de pessoa que resolve, que pode trazer e tudo mais. Então, acho que para mim foi uma virada de chave pessoal também, que foi quando eu decidi me mudar para São Paulo, mas foi essa experiência de realmente ver um festival tão importante quanto Cannes agindo sobre uma coisa tão importante que é equilibrar essa balança da representatividade nos cargos de liderança, né? Então, eles levarem a gente, né, éramos 20 na época, para esse momento, para discutir, para criar essa rede que é viva, que a gente continua se falando, a gente continua se conectando, trocando ideia de como que a gente pode ser mais relevante, a gente pode criar junta, melhor, como que cada uma está passando por esse momento. Então, acho que foi, assim, das coisas mais incríveis que eu já vivi, porque você começa a entender a criatividade de outra forma, como uma ferramenta de solução, não é só uma ferramenta de criação de uma campanha, né, de entrega de um conceito. É uma ferramenta, uma habilidade poderosa que a gente tinha na mão para solucionar os problemas que a gente via na indústria. Então, foi realmente uma das coisas mais legais e que eu sigo falando sempre. E sigo convencendo todo mundo a se inscrever. Agora, enfim, não tem como ir, mas que vale muito a pena ir, quem puder e tudo mais. Y nesse mesmo ano você fez uma campanha a partir da Navaranda, que é uma plataforma que busca reunir mulheres a fim de promover representatividade e diversidade na indústria criativa. Como foi essa campanha? Foi um movimento que a gente começou em Minas. Na época, a gente tinha já um projeto que era com a Jessica Walsh, que é uma designer americana, que é o Ladies Wine and Design, e a gente queria tornar isso maior, assim, eram coisas muito, núcleos pequenos, e a gente queria amplificar essa discussão. Então, com o movimento da Navaranda, veio uma rede de mais de 500 criativas, e aí a gente expandiu o que era criativa, né? Arquitetas, filmmakers, até pessoas da política, mulheres da política em Minas participaram, para que juntas a gente criasse esse movimento na época exatamente de visibilidade, de fortalecimento. Então, né, a partir da criação desse movimento, a gente criou conteúdo que ajudavam a gente a discutir sobre salário,
A gente ocupou um museu na Praça da Liberdade só com artistas mulheres, que era um museu que chama Museu das Minas, mas que só tinha artista homem. Então, foi realmente uma série de coisas que desencadeou desse movimento, muito focado em fortalecer a nossa presença. Assim. Tinha um lugar de projeto pessoal para mim, porque não estava atrelada a nenhuma marca. A gente descobriu muitos parceiros no caminho e como foi importante para realmente movimentar e dar mais visibilidade. Então, a gente fez uma websérie na época que culminou, que resumiu tudo que a gente fez. A gente acabou lançando a primeira candidata travesti da América Latina. Então, realmente foi quase que, putz, o que a gente pode fazer? Tudo, porque é uma série de pessoas criativas, de mulheres criativas, sentadas numa sala e a gente tem uma outra. Então, para acessar alguma ferramenta, alguma coisa, e aí a gente criou essa série de microações, de microativações, que ajudaram a gente, né, em 2017, 2018, a dar esse boom nessa conversa que já estava começando em São Paulo, já era mais aquecida, mas que em Minas ainda era algo que não se falava tanto. E Lívia, antes de começar a trabalhar no mundo corporativo, você foi bailarina profissional? Que coisas aprendeu no mundo da dança que você utilizou depois na sua carreira? Ai, meu Deus, sendo muito rápida, mas fui bailarina profissional, dancei fora do país em Nova York durante um ano, eu morei lá, muito novinha, com 18 anos, e depois fui do Teatro Municipal por mais 5 anos. Olha, Lúcia, eu acho que, bom, enfim, eu acho que a gente carrega a disciplina, sem dúvida nenhuma, mas o que eu achei mais bacana, talvez, dessa história toda é poder, depois de 40 anos, só foi depois de 40 anos mesmo, e principalmente quando eu entrei no Google, eu consegui conectar os pontos na minha vida, sabe? Entender que eu podia ser a mesma Lívia, bailarina, atriz e sensível no mundo corporativo, com a mesma disciplina, mas sendo exatamente eu mesma, porque em algum momento eu separava muito esses mundos. Inclusive, o primeiro trabalho que eu fui ser entrevistada, eu mal falava que eu tinha sido bailarina. Eu comecei a trabalhar na Souza Cruz, imagina, de balé para uma empresa da BAT, né, de cigarros. Mas eu tinha um pouco de vergonha do que as pessoas iam falar, mas foi bailarina, né? Muita gente chamava de dançarina, eu ficava irritadíssima. Quem me conhece sabe que fala, não, desculpa, é bailarina clássica. Mas acho que é isso, acho que o balé ele dá uma busca da perfeição que não existe, né? Então isso também se aprende muito desde cedo, que não tem almoço de graça e que a história vem com muito trabalho, muito esforço, né? Enfim, isso a gente vê. Acho que é como um esporte quase. Eu tinha que, né, fazer 8 a 10 horas de balé por dia, levando meu corpo a uma exaustão. Então, isso faz, inclusive, atualmente, eu acho que são coisas que eu uso muito, né? O quanto a gente não pode levar o nosso corpo à exaustão num momento desse que a gente está vivendo na pandemia, que a gente acha que porque está em casa não está se desgastando tanto, fazendo reuniões. Então, acho que são coisas que eu aprendi. A história da disciplina, sem dúvida nenhuma, a história de que a perfeição não existe, que a gente tem que tentar ser a nossa melhor versão mesmo, muita resiliência. Acho que, de uma certa forma, isso, assim, acho que a nossa vida, eu costumo falar muito isso, a gente não está num sprint nem numa maratona, a gente está num Ironman. Vamos dar a chance da vida, né? Da gente fazer as coisas com um ritmo um pouco melhor, porque eu não sou assim, eu sou super agitada e várias vezes ao longo da minha carreira inteira eu tropecei por questões de dar muito. Eu acho muito que a força, né, do trabalho, eu acabo me empenhando muito e não necessariamente é assim. Eu não preciso desgastar o meu corpo a isso. Mas foi uma história incrível. Eu morro de saudade, ainda faço balé, morro de saudade de um palco, mas agora o corpo não aguenta mais. Então eu parti para yoga nesse momento da pandemia, mas sinto saudades, é isso. Aconselho, assim, a quem tem filhos e que pode realmente recomendar um esporte, eu acho que tem muitos aprendizados por trás. E você voltou para Oi no ano passado, onde você havia trabalhado em 2003, para auxiliar as equipes a conduzir o plano estratégico de transformação em curso. Em que consiste essa transformação e quais são os maiores desafios? De forma muito sucinta, a Oi está evoluindo de uma empresa de telecom
por uma plataforma de serviços na vida digital. Então, você imagina uma empresa que foi oriunda de Telerge, Telemar, Oi Móvel, Oi, né, Oi Banda Larga, para evoluir para uma plataforma de serviços digitais presente na vida das pessoas, né? Querendo criar novos futuros e, como a Jéssica falou em algum momento, criando soluções, né? Eu acho que quando esse trigger, a gente mexe na gente, que a gente não está fazendo publicidade por fazer, mas que a gente está fazendo para melhorar a vida das pessoas, fica tudo muito mais divertido e muito mais sério, né? Então, a Oi tem esse compromisso. A gente precisa evoluir no nosso core business. A gente vai vender a operação móvel, a gente vai continuar com a operação de fibra e, através da fibra, entrando na casa das pessoas e proporcionando serviços que complementem a vida digital delas, como, por exemplo, serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de entretenimento. É uma baita virada. E aí eu acho que o maior desafio é como que a gente muda e transforma uma marca mantendo a mesma, e aí você super tangível, a mesma logo, né? Porque é como você querer que eu experimente uma pasta de dente que não mudou nem a embalagem. Como é que eu posso experimentar? Ela tem que conversar muito comigo para eu querer, né, tentar essa pasta de dente que eu não usava. Então, é um desafio muito grande sobre a ótica de uma gestora de marca, que é a minha função agora. É um desafio que eu não tive, né? Eu já tive em telecom por 15 anos, já tive em plataforma de mídia como o próprio, né, plataforma tecnológica como o YouTube e a própria Globo, mas esse desafio de estar numa marca e mudar o core business dela, esse é novo. Então, eu estou achando... Vamos usar outra palavra, mas divertido, desafiador. É isso. E Laura, após participar e ganhar uma concorrência global na DDB, você foi transferida para a matriz da agência em Nova York. Como foram esses 5 anos em Nova York? Quais são as diferenças entre trabalhar em São Paulo e Nova York? E quais coisas te surpreenderam mais? Eu morei lá de 2004 a 2009, então tem bastante tempo, mas eu pude ver lá um processual que acho que as agências aqui, a nossa indústria, ela ainda não estava tão burocratizada e no bom sentido, né? Mas um processual que acho que as agências brasileiras ainda não estavam passando. Se a gente olhar naquela época, nem todas as agências já tinham pensado esse movimento grande que teve no Brasil, Lúcia, as agências independentes foram compradas por grandes grupos. E no momento que você vira publicista, que você vira WPP, Omnicom, você incorpora a cultura corporativa desses grandes grupos. E acho que quando eu fui, tudo era ainda, talvez porque minha mente também ainda era menina naquela época, mas eu achei tudo muito pragmático, eficiente, produtivo, que é um jeito americano também de pensar, mas foi maravilhoso em todos os sentidos. E você está por trás da campanha Lei do Minuto Seguinte, que ganhou Glass Lions em 2019. Como foi pensada a campanha e quais foram os resultados? Esse provavelmente, no meu tempo de criativa, das maiores alegrias e oportunidades de poder fazer algo relevante para o nosso gênero e para a nossa categoria. Foi uma concorrência do governo federal e um trabalho que não é fácil, né? Mas nosso trabalho foi tornar clara e uma campanha de awareness para uma lei que até então ela não tinha nome, ela era a Lei 2.845, que eu, como mulher, e as pessoas do meu entorno não conheciam. E foi aí que a gente viu que a gente precisava fazer um branding para uma lei, dando a ela um logo, um nome comercial, ações no Google e assim por diante. E é uma lei que ela assiste vítimas de estupro, desde medidas psicológicas, profiláticas e tudo que envolve uma tragédia dessa que é tão comum no nosso país. Brasil hoje, e principalmente também coisas
ruins que se acentuaram na pandemia, trágicas, a gente tem, no Brasil, uma vítima de estupro a cada minuto. E isso, por si só, já é uma estatística trágica. E o nosso trabalho, então, foi criar um serviço mesmo que desse assistência para essas vítimas. E vamos tentar terminar com uma pergunta otimista à brasileira. Depois de 2020, quais mensagens vocês gostariam de ver por parte das marcas nas campanhas deste ano? Depois deste ano 2020 tão particular. O que vocês esperam que as marcas contem em 2021? Posso puxar. Eu acho que a gente teve tanto cuidado, todo mundo, né? Nós três que estamos nesse mercado, na hora de falar, de se colocar, foram tantas mensagens cuidadosas que cada uma deve ter feito. Eu, especialmente na Oi, a gente teve tanto medo de errar, né? De passar do ponto e de ser e de não pegar o pulso corretamente, até porque foi tão confuso em termos de emoções. Mas eu acho que uma coisa ficou, uma coisa muito bacana, que foi o compromisso que as marcas entenderam que precisam ter com a sociedade. E eu acho que isso é o que eu desejo, que as marcas permaneçam com essa ideia de que a gente tem aqui um compromisso no país que a gente habita e para fazer a vida das pessoas melhor. Então, acho que esse realmente é meu desejo daqui para frente. Como a gente tem alguns desejos na vida pessoal, eu quero muito continuar com os sapatos do lado de fora de casa, né? Porque todo mundo hoje em dia faz isso. O meu marido fala, não, já quero voltar com esses sapatos, não vou voltar com esses sapatos nunca mais, senão vai ter separação. Então, a partir de agora, eu realmente gostaria que as marcas entendessem, porque eu acho que todas, de uma certa forma, viveram isso. Ela faz sentido comunicar, conversar e falar se a gente tem algum compromisso para com o outro, se a gente tem alguma... E aí esse compromisso vem principalmente de compaixão, que é um pouco de ter empatia com ação com o outro. Então é isso. E eu vou puxar muito do que a Lívia falou, porque o meu desejo é que a gente não queira voltar ao normal, sabe? Porque o normal não estava bom. Tinha muita coisa para melhorar, assim. Então, que a gente se comprometa a realmente investir em novos jeitos de fazer, em novos modelos, em relações de trabalho mais saudáveis, em ambientes mais diversos, em uma criatividade que solucione problemas relevantes, em se arriscar a não negociar mais essas coisas, sabe? Porque a gente, no fim, a gente acaba barganhando. Ah, mas só dessa vez, mas dessa pasta, porque virem compromissos inegociáveis. Virem compromisso inegociável entrar numa sala e ser um time diverso que representa o Brasil, entrar numa sala e criar uma solução que seja sensível ao tempo que a gente está e, ao mesmo tempo, relevante para aquelas pessoas, e não necessariamente seja sobre a ideia, mas seja muito sobre as pessoas e o tanto que as marcas têm alcance e responsabilidade quando elas colocam algo no mundo, e que seja esse movimento muito para frente mesmo. Vamos abandonar. Os problemas ficaram muito latentes também quando a gente vai para casa e a gente percebe que as casas das pessoas, elas não são iguais, nem todo mundo tem a mesma estrutura para trabalhar e tudo mais. Então, a gente começa a discutir problemas que a gente já devia estar discutindo há muito tempo. Então, agora, passada a discussão, porque a gente já faz muitas conversas, a gente bate papo e começar a ir para a ação, assim. O que a gente faz hoje, o que a gente faz daqui a 3 meses, que vai realmente movimentar a indústria para um novo jeito de trabalhar. E o que a gente tem que precisa, que é criatividade, né? Então, que a gente crie essa nova indústria. Eu compartilho desse sentimento da Jéssica e da Lívia também, da ação. Eu acho que a gente teve a época de se entender, né? Se o mundo inteiro estava passando por algo completamente novo, então a gente teve essa fase de compreensão, a gente teve uma fase de empatia, que as marcas se colocaram solidárias, passaram mensagens positivas ou de empatia, e eu acho que agora a gente entra numa fase importantíssima de ação, porque o perigo do discurso é ele se encerrar nele mesmo. Então, eu sou muito fã
de entregas palpáveis. Então, você tem um banco, qual uma solução de crédito que você tem para um pequeno empreendedor que está passando esse momento? Né? Você tem uma marca de bebidas, como que a gente está fazendo com a restrição de horários para bares e restaurantes não quebrarem? Você tem... Então, usar o que tenha a seu favor como marketing, mas como um serviço e uma ação muito prática que possa ser realmente palpável e fazer mudança na vida das pessoas, para que a gente não pare nisso num discurso de boas intenções. Ok. Bueno, esperemos que seja um bom ano para todos. Muito obrigado por participar nesta Getty Talk sobre a creatividade brasileira e ojalá nos podamos ver pronto. Que vaya tudo bem. Bueno, obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada.